a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Oh, o tempo é bom, o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Que bom, né, nós já iniciarmos com uma música do Paulo Sérgio Baruch, né? Uma música assim muito especial, né? Dizendo que Deus é muito bom e continua sendo bom, né? Então isso é muito importante para nós. Deixa eu só acertar aqui as minhas coisas aqui. Que legal, muito bom a gente estar nessa manhã novamente para louvar a Deus, para entender um pouquinho mais da palavra do Senhor. E nós sabemos, né, que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela nos prepara, né, para os momentos que nós estamos vivendo. Então a palavra de Deus ela é importante para todos nós. Então nós vamos, eu quero ler aí um salmo com os irmãos e nós estaríamos orando, buscando a presença do Senhor, que fala algo muito especial para a nossa manhã, que é o Salmo 121. Estou procurando aqui na minha Bíblia. Aqui na Bíblia não dá para a gente só digitar, mas nós temos que procurar, né? Tem que folhear. E isso é muito especial, né? Quando a gente está folheando a Bíblia. Isso era muito legal mesmo. Salmo 121, um salmo muito conhecido. É um salmo que trabalha no nosso coração de uma forma assim, muito especial. Ele diz assim, olha só o texto da palavra.
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Esse é o salmo que iniciamos para a nossa aula da Escola Dominical no dia de hoje. Hoje, dia 3, de outubro, pensa bem, já nós estamos quase no final do ano, dia 3 de outubro, domingo, um dia que nós separamos para adorar a Deus, um momento que nós separamos também para aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor, recordar algumas coisas. Então o domingo é muito especial para todos nós. É a ressurreição de Jesus. Então nós devemos, nesse momento, também buscar a presença do Senhor, ter orientações importantes em todos os aspectos, pedindo que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos e pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a unção do Teu Espírito sobre esse momento de aprendizagem, esse momento de aula, esse momento que vamos estar abrindo a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor Deus, que sem a ajuda do Teu Espírito é impossível nós estarmos entendendo aquilo que estamos lendo. Por isso, Espírito Santo de Deus, trabalhe no nosso coração, na nossa mente, para que tudo seja feito, Pai, para a honra, para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Pai, e pedimos todas essas bênçãos, não que mereçamos alguma coisa, mas em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, por esse momento tão especial de aula da Escola Dominical. E hoje nós queremos comunicar aos irmãos que nós não estaremos no YouTube, apenas no Face. Então, para que os irmãos entendam, que talvez tenha aqueles irmãos que gostam de colocar no YouTube, porque dá para pegar a televisão, apesar que assim também é possível, mas nós não estaremos no YouTube. E essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Como que você tem se sentido nesse período tão difícil, nesse período de pandemia, esse período de medo? Como que você tem sentido esse período? Como que está, ou como estão as suas emoções? Se realmente ela tem atrapalhado a sua vida, ou você está agindo de uma forma bem diferente na ação do Espírito Santo. O assunto que nós temos preparado para hoje é com essa pergunta: estou preparado? O que seria, a gente responder? Depois nós vamos estar trabalhando isso, eu vou ler o texto da Palavra de Deus, mas é perguntar se nós estamos preparados. Quando você ouve uma mensagem, quando você está participando de um estudo, o que você leva? Essa é a pergunta que nós devemos estar fazendo a todos nós. O que eu estou levando para casa, Quem está na igreja? O que eu estou levando para o meu coração? O que eu estou levando para o meu entendimento espiritual? Se realmente nós estamos aprendendo a palavra.
você sabe que a igreja nada mais é do que equipar os discípulos. Não é apenas participantes, né? A igreja tem que estar envolvida com pessoas que são discípulos do Senhor. Discípulos que buscam fazer a vontade daquele que é o nosso mestre. O que nós temos visto, né, nesses dias, que foi realmente aquilo que aconteceu dessa pandemia foi uma peneirada, né, como o Senhor estivesse peneirando aquelas pessoas. Muitas caíram pelo vão, muitas. Eu não estou dizendo, estou dizendo de uma forma geral, né? Não estou dizendo da nossa igreja, mas estou falando de uma forma geral. Muitas pessoas caíram, né? Foram ralo abaixo. Pessoas que, quem sabe, não tinham muita afinidade com a própria igreja, né? Já é um prato cheio para dizer, estou com medo, não vou. Mas como que isso foi analisado? Isso foi tratado muito no CTPI. Isso foi tratado muito porque é o que está acontecendo de uma forma geral, não é apenas privilégio de algumas, não, é de uma forma geral no Brasil, né? A gente não tem pesquisa lá de fora, porque nós não tínhamos ninguém de fora. Mas era assim que as pessoas, elas foram se acomodando, né, diante de um trabalho online, né, uma live, um culto, e essas pessoas foram desanimando, foram ficando, né, sem motivação. Por isso que é importante o culto presencial. Não que online não tenha, ela não é eficaz, claro que é, mas depende da forma que você está participando. Quando uma pessoa está participando, né, de uma aula da escola dominical, fazendo outros afazeres, cuidando da casa, fazendo comida, até pode, né, às vezes a pessoa não tem condições, né, mas ela não está concentrada, não está com a Bíblia na mão, não está avaliando aquilo. Então tem outras preocupações, né, no seu cérebro. E uma coisa que foi dita lá também, que a igreja, nesse quase 2 anos, as portas ficaram fechadas, mas a igreja funcionou. Ela se multiplicou em vários lares. É claro, com exceções. Tem pessoas que em casa não faz nada, né? Não ora, mas de uma forma, acho que maciça, as pessoas oravam juntos, estavam ali buscando a presença do Senhor. Então isso foi muito importante. A igreja nunca fez tanto trabalho social como fez agora. Estou falando agora da nossa igreja. Pensando nas pessoas que estão precisando, e sem nenhuma coisa com nenhuma mistura política, de forma alguma. O Jardim Olinda nunca terá participação política dentro dos trabalhos. Porque a nossa intenção é apenas agradar a Deus e fazer o trabalho que Deus tem mandado para nós fazermos. Isso é muito importante nós estarmos pensando, né? Então é importante você entender quantas coisas que o Senhor tem realizado, né, na nossa vida, tem nos dado de bênçãos, né? Então louvado seja Deus por esses momentos tão especiais que nós estamos passando. O nosso tema hoje está em Mateus capítulo 24, e é um assunto muito importante. Foi o sermão profético, nos baseando nesse capítulo. E alguns, se você está
com a sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta para entender algumas coisas, estar preparado para outras. Se por acaso cair a sua rede aí, eu paro aqui para nós não perdermos a sequência da palavra, para não dar delay, tá bom? Provavelmente vai cair várias vezes, porque a internet está meio complicada. Bom, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou todos assim. Será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Porque isso, estejam também vós preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Mais uma vez, Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua unção nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que, de uma forma muito especial, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa unção do entendimento e proteja também, Senhor, a internet para que não caia. Obrigado, Pai, por esses momentos. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Mateus 24, capítulo 24, nós lemos de 36 a 44. Essa é a pergunta: estou preparado? O contexto que nós estamos vivendo, que uma boa parte, querem a legalização do pecado como normal. E isso você tem percebido. Você tem visto que muitas pessoas querem legalizar o pecado. Você vê adultério, você vê o homossexualismo, tem várias coisas, o aborto, a descrença, de todos os aspectos. Então você vê que há um complô no nosso planeta hoje em torno do cristão ser destruído e a sua família também, inclusive a família, querem mudar até mesmo a condição familiar que Deus deixou, como que deve ser a formação da família. Então nós vemos muito isso, E quando essas coisas são colocadas, vão entrando dentro da cabeça do cristão, das pessoas, não daquelas pessoas que já têm uma formação muito boa, biblicamente, é difícil penetrar, mas não é impossível, porque o diabo é muito astuto. Ele acaba essa programação da legalização do pecado, retira toda a autoridade da palavra de Deus. Não que ela perca a autoridade, não, mas faz que a pessoa entenda que ela não tem mais autoridade. Ela não pode ser mais o regulador da verdade. E aí segue que opinião? Que esquema? Segue a opinião do homem moderno, que não precisa de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo que as pessoas modernas não precisam mais de Deus. Estamos vivendo em um mundo, num sistema totalmente corrompido.
a injustiça, a maldade estão em todas as partes. Então isso não é novidade para todos nós. Então, em meio ao caos, estamos nós aí, né? Caminhando, participando de uma forma indireta de tudo que está acontecendo. Essa é a situação. O que está em pauta hoje? O aborto, o homossexualismo, questão de gênero, né, junto às crianças, liberação de drogas. E aí você vai colocando muitas coisas. Como cristãos, nós temos que nos posicionarmos. Não a favor do que eu penso. Porque muitas pessoas se posicionam, até mesmo cristãos, daquilo que ele pensa. Do que eu penso não pode ser relevante nas minhas decisões. Mas o que a palavra de Deus diz. O que é questão? Né? O que está em questão a pauta aí? Peraí, é isso? O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus nos orienta a fazermos? Por isso que a nossa preparação está relacionada com a leitura, o estudo da palavra de Deus, estudo da Bíblia. E nós precisamos, né, estarmos envolvidos, né, na palavra do Senhor. E isso é muito importante. As forças de Satanás estão tentando destruir a família, os filhos de Deus. Esse é o único objetivo que o inimigo coloca. Satanás tenta fazer que os cristãos não esperem pelo seu Senhor Salvador. É esse o objetivo. Ele se empenha com seus demônios para fazer desviar o cristão do caminho do Senhor Jesus, do caminho da cruz. Então isso está claro, está notório o que ele está fazendo. Ele tenta fazer que os cristãos não se preparem para a volta de Jesus. Ele está dizendo, isso não vai acontecer. Isso é uma história. Isso é um fato que jamais irá acontecer. O dia da volta de Jesus Cristo, sabe, não é mais a importância para o cristão. Mas, na verdade, o dia da volta de Jesus é a nossa esperança. Lutero costumava falar desse assunto como o querido último dia, de onde vai acontecer, né? Calvino também diz, o dia da nossa salvação. Pois naquele dia toda injustiça será punida definitivamente e os fiéis serão justificados publicamente. Eu gosto dessa palavra de John Stott, que ele diz assim, e nós vamos tentar também conciliar nesse estudo a vida de Noé, ao chamado de Noé. John Stott dizia assim, Noé não se destacava em meio à depravação generalizada, como uma flor perfumada sobre um monte de esterco. É exatamente isso, né? Que Noé, diante da sua situação, ele era como uma flor perfumada sobre um monte de esterco. Eu queria fazer aí um paralelo como o texto também que nós lemos, ele dá essa oportunidade para nós, e ele diz algo assim muito especial. Ele diz no versículo 37, ele diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse versículo pertence a um discurso no Monte das Oliveiras, no qual Jesus se refere à destruição de Jerusalém, do templo e à sua segunda vinda.
A partir do versículo 24, 39, 24, 39, que nós lemos, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só, né? E ele diz mais aqui, versículo, voltando um pouquinho no versículo 29, no contexto. Ele diz assim, olha só que interessante o texto, 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não se dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, os quatro ventos de outra extremidade dos céus. Então, aqui Jesus salienta os sinais celestiais precedendo a sua vinda. Mas é muito importante nós entendermos, há várias correntes teológicas sobre tribulação, sobre a vinda do homem, que todos estão dentro dessa mesma opinião, ele virá. Agora, como será? E aí há várias correntes teológicas. Eu não quero entrar nesse mérito, não vou discutir esse mérito, porque eu acho que não é relevante. O que eu quero dizer é que você esteja preparado. Como será? Será amanhã, depois, daqui 100 anos, 1000 anos? Esteja preparado. Então aqui ele já salienta algo assim muito especial, né? Que vai acontecer. Não tem como, né? E não será um dia muito bonito e nem especial, nem glorioso. Glorioso para a volta de Jesus, mas aterrorizante para as pessoas que não têm Jesus e não estejam preparadas. Isso é uma realidade. Isso é escatologia. É o final dos tempos. É coisa que nós devemos estar preparados para isso. Isso é muito importante para todos nós, para podermos entender a realidade que nós estamos vivendo nesses dias. Nos versículos 32 e 33, ele diz: aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas, né? Olha só, versículo 33, agora 34. Em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Olha só que coisa importante. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E é claro que nós aprendemos aqui, né, que quando nós estamos olhando, né, olhando para as árvores, olhando a figueira, nós não temos a figueira, mas nós olhamos, né, para uma parreira, né, uma videira, nós entendemos que está próximo também, porque ela vai frutificar. É isso, é exatamente esse modelo, esse exemplo que Jesus dá. Jesus conta essa parábola da figueira. Quando você olhar a figueira e ver que ela está florida, então logo vem
o tempo do fruto. É exatamente assim. Nós estamos vivendo momentos muito especiais, momentos de grande dificuldades e temor. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos vendo vários sinais que a Bíblia está relatando. Agora o dia, a hora, o momento, ninguém tem condições de marcar. É apenas estar preparado. Ele mesmo diz, né, no texto que nós lemos, se o pai soubesse a hora que o ladrão vem, ele se preparava. Então não é se preparar, estou me preparando porque amanhã vem. Não, estou me preparando porque eu não sei o dia que ele vem. Então ele conta essa palavra. Depois da exortação, Jesus volta ao tema da destruição da cidade, encoraja os discípulos a atentarem para os sinais dos tempos, de maneira que possam ter a consciência da proximidade desse terrível evento. Isso é muito importante. No versículo 34 diz que essa geração não passaria antes do acontecimento de todas essas coisas. Aquela seria do primeiro século, né? Que conheceu Jesus, vivenciou com a queda de Jerusalém. Nos versículos 36 a 34, que nós lemos, aqui vem a exortação da vigilância, que nós lemos. Olha, eu vou ler mais ou menos alguns versículos desse. Você vê, olha só que interessante. Vou ler novamente o texto, porque para que a palavra fique calada, não os argumentos, mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Essa é a palavra que nós estamos dizendo, né? A exortação à vigilância. Nós temos que exortar, ser exortados, que Jesus vai voltar, nós temos que estar preparados. E você vê aqui, diante do texto, que acontecia tudo de uma forma normal, como nós estamos acontecendo hoje. Dá-se em casamento, tem pessoas que morrem, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que fazem grandes empreendimentos, outras que perdem tudo. É exatamente assim. Acontecia lá no tempo de Noé, como acontece nos dias de hoje. Então, o texto continua. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, que importante. E ele diz aí, né, aqui é a parte do arrebatamento. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. O arrebatamento vai ser assim também. Quando será também, eu não sei. Não sei. Porque eu disse para os irmãos, as irmãs, que há correntes teológicas. E eu não vou discutir isso, é só apenas você tem que estar preparado. Estão dormindo 2 na cama, um que é de Jesus, outro que não. Quem é de Jesus vai embora. Está lá o piloto, né, pilotando o seu avião, ele vai embora, se ele for cristão. E fica toda a tripulação, né, toda a tripulação à mercê do tempo. Se tiver pessoas ainda lá crentes também no Senhor Jesus, que foram alcançados pela graça, vão subir também. É isso que ele está dizendo aqui, né?
Lá, no texto de Gênesis, Gênesis 6:5, diz assim: eu vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má, continuamente, só maldade. Só maldade. Aí o Senhor diz assim: mas contigo estabelecerei uma aliança, e entrarás na arca, e tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, fará entrar na arca, para conservar vivos contigo, macho, fêmea serão. Gênesis 6, de 17 a 19, depois lemos Gênesis 6, 5. O Senhor está vendo a maldade. A maldade nunca parou, nunca terminou. O homem, desde a queda, ele vem trazendo consigo a maldade em seu coração. Ele não teve o livre-arbítrio para decidir coisas boas, de forma alguma. Ele só pode decidir, né, aquilo que está dentro das coisas possíveis aqui. O livre-arbítrio mesmo terminou lá em Gênesis, com Adão e Eva, que eles podiam decidir ficar do lado de Deus. Hoje nós decidimos aqui longe de Deus. Exatamente isso. Eu vou decidir fazer. Você vê que até a própria salvação. Como que acontece a salvação? Eu que decidi. Você não decidiu nada. O que diz lá? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não de obras, né? Não de dons, para que ninguém se glorie, até mesmo a salvação. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Então não depende de nós. Então o Senhor está vendo essa maldade até nos dias de hoje. E a Bíblia é clara, ela afirma categoricamente que acontecerá. A terra terá um fim. Isso, né? Quando você vê lá em Apocalipse, viu o novo céu, a nova terra, descida, adornada para a sua esposa. É exatamente isso, gente. Então, nós temos que entender isso. Que o fim de todas essas coisas serão precedidos de um acontecimento, ou de muitos acontecimentos. Na verdade, Jesus não lhes indica somente um sinal, mas vários. Ele sempre está nos lembrando que haverá guerras, rumores de guerras, fomes, doença, em todas as partes do mundo, terremotos. Mas quem sabe você diz assim: mas pastor, guerra sempre existiu, rumores de guerras também sempre existiram, doenças sempre existiram. Mas uma coisa que nos chama muita atenção, quando ele dá um exemplo do versículo, vou ler novamente, do versículo 37 e 39. Esse é um sinal que nos chama bastante atenção, está relatado aqui nesses versos 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, esse sinal
nos chama muita atenção. E eu queria rapidamente aqui conversar com os irmãos sobre esses sinais, né? E pegando esse exemplo, né, de Noé, que muitas pessoas pensam que é uma história, né, que foi inventada. Não, ela foi real. Nos escritos, né, que das pessoas de várias partes do mundo, relata que houve um grande volume de água. E realmente aconteceu isso, né? Alguns historiadores dizem que essa arca ainda está no Monte Ararat, porque as pessoas não conseguem chegar lá nem mesmo de avião. Né? Até tiram fotos, porque é um período, aliás, o gelo encobre direto aquela onde está possivelmente a arca de Noé. Estaria ali no Monte Ararat. Isso, segundo os relatos, tem vários testemunhos, né, com fotografias, porque avião também não dá para descer, não dá para escalar, porque ali é gelo durante todo o ano. Então você não tem uma visibilidade muito importante. Mas a primeira coisa que nós entendemos aqui, que Noé ouviu atentamente o recado de Deus. Quando Deus advertiu, né, Noé sobre o dilúvio e deu essa ordem para construir uma arca, eu creio assim que uma coisa que, ao ver humano, era impossível. Era impossível. Olha o texto de Gênesis 6:17. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Olha só, Gênesis 6:17. Então, eu fico pensando, não está no texto bíblico, mas pensando, se eu recebo uma ordem dessa, Senhor, construir essa arca, como que pode? Né? Uma hora, eu falei, o senhor vai destruir tudo? Como que o senhor vai conseguir destruir toda a carne, toda essa terra, né? Essas pessoas viventes aqui e animais que estão aqui? O que nós vemos que ele ouviu atentamente o recado de Deus. Veio o dilúvio e levou todos destruíram. A destruição do grande dilúvio levou cada pessoa longe de Deus e longe da salvação. Diz o texto, né, que foi assim um túmulo aquático, onde colocou muitas pessoas, muitos seres viventes ali. Então, atentamente, Noé ouviu a voz de Deus, o recado de Deus. Deus diz: você construa uma arca. Você deve construir essa arca, porque eu vou destruir todo ser vivente. Por isso deu aquela orientação, né, para que ele fosse colocando um casal de cada animal e alimentação para todos esses animais, para eles, né? E isso é muito importante nós
estarmos sabendo, né? Nós temos que estar preparados. É como se nós estivéssemos sendo trabalhado, construído pelo poder do Espírito Santo dentro dessa arca. Essa preparação é isso, deixar que o Espírito Santo nos prepare para isso, para esse momento tão glorioso que é a volta do Senhor Jesus. E isso é importante nós estarmos entendendo, meus queridos. Eu não sei até que ponto você tem conhecimento da palavra, eu não sei até que ponto você acredita nesses recados do Senhor. Quem sabe algumas pessoas podem falar, mas já passou tanto tempo, ele não voltou. Sim, é o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Eu não sei. A única coisa que nós devemos estar é preparados. Ninguém pode marcar data. Não tem condições. Muitas pessoas e muitas seitas marcaram datas, que vai acontecer tal dia, e quebraram a cara, porque não cabe a nós fazermos isso, e nós não temos base para fazer isso. Não podemos marcar nada, de forma alguma. Como você vai marcar a data da volta de Jesus? Os acontecimentos estão por aí, são visíveis. Não quer dizer que seja amanhã. Ele fala, olha, quando acontecer isso, olha, está próximo. Quando está acontecendo? Quantas figueiras já floresceram? Não é? Está próximo. São alertas que o Senhor vai dando. Mas agora essa de Noé é para chamar bem mesmo a atenção da preocupação das pessoas não estarem preparadas. Quando nós olhamos para a vida de Noé, que era uma pessoa justa, como o John Stott falou assim, que ele era uma flor perfumada no meio de um esterco, é assim que nós somos. Por isso que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O sal para quê? Para preservar a podridão que existe hoje. E a podridão, né? E você vê, às vezes, algumas declarações. Todo dia eu estava vendo uma reportagem, né? Que até disse isso numa das lives, que a esposa mandou assassinar o namorado, não sei se era namorado, vivia junto, porque essa pessoa já era casada e ele estava tendo relacionamento sexual com a filha e com o genro. Gente, a coisa está feia. Então, realmente é um esterco. E nós somos o sal da terra. Nós não podemos... como que o sal só pode salgar isso era mais antigo, né? As pessoas mais antigas conhecem. Como que o sal salgava, por exemplo, uma carne, um frango, para não estragar? Sal. Mas ele tinha que estar em contato. Nós não podemos nos isolar, nós temos que buscar as pessoas. Por isso o discipulado é importante, por isso ser discípulo do Senhor Jesus é fazer a vontade de Deus. Não ficar aí, né? Apenas como ouvinte, reclamando da situação. Ai, como está ruim, né? Como está pecado para cá. Você não faz nada. Você é o sal da terra. Então, ouvir atentamente o recado de Deus. Esteja preparado e ajude a preparar outras pessoas. Aí você vê o trabalho, né? O trabalho que Deus tem proporcionado a nós, de discípulos. O versículo 39 do texto que nós lemos, veio o dilúvio e os levou a todos. Ponto. Isso é muito importante. Segundo, Noé não duvidou, mas creu na palavra do Senhor. Ele não duvidou. Não teve dúvidas. Deus passou exatamente como seria a arca. E ele seguiu as instruções corretamente ao material e às medidas. Gênesis
capítulo 6, versículo 18, diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as suas mulheres dos teus filhos contigo entrarão. Então, segundo o dilúvio veio e eles estavam totalmente preparados para isso. E é muito interessante, né, quando Noé não duvida. Eu não sei o que passou na cabeça dos seus familiares, porque a palavra de Deus veio a Noé, não veio para a esposa, não veio para os filhos, nem para as noras. Provavelmente houve um rebuliço ali. Mas Noé creu na palavra. Não, nós não temos uma estatística, e a Bíblia não fala, apenas alguns estudos que mostram que ele demorou para construir essa arca cerca de 100 anos. Dá a impressão que eu na hora, né? 100 anos. Essa construção demorada foi Deus pregando a destruição, pregando a palavra. E cada madeira, cada prego, se é que existia, não sei como que era o prego, né? Ele estava anunciando a destruição. O que acontecia com o povo? O povo, ele apenas dizia: esse homem está louco. Jamais isso acontecerá. Aqui nem chuva nunca teve. Aqui era um orvalho que subia e regava a terra para refrescar, mas mais nada do que isso. Eles nunca tinham visto. Fico imaginando a família. E ele, Noé, seguindo rigorosamente, ele não duvidou, ele creu na palavra. Não, é que está bloqueando mesmo, não foi por causa da música não. Viu? É o seguinte, o Senhor deu todos os detalhes ali da arca. O Senhor continuou colocando no coração de Noé. Ele foi construindo aquela arca durante 100 anos. E cada prego, cada tábua, cada movimento que ele estava fazendo ali, ele estava anunciando a destruição. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. O Senhor está falando ao nosso coração, os sinais estão aí. Sabe, é muito importante. Aquele povo não estava envolvidos com coisas de Deus. Havia realmente algo muito ruim, má ali nas coisas de Deus. O texto de Mateus, voltando aí no versículo 38 do texto, olha só o que ele diz aqui, olha, novamente, ele reforça: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, isso é real. Creia. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Creia na palavra de Deus. Creia que Jesus irá voltar, haverá arrebatamento. Agora, como será? Correntes teológicas, não se preocupe com correntes teológicas. Esteja preparado. Isso é muito importante. É essa preparação que nós devemos estar pensando sobre isso. Outra coisa, e terceiro aqui, espero em Deus que não pare novamente, né? Porque a
a internet deu 2 paradas aqui. Mas isso tem acontecido mesmo, normalmente. Não creio que não foi por causa da música, não. Mas a música será depois. Né? Terceiro, Noé não questionou, mas obedeceu às ordens de Deus. Ele não questionou. E muitas vezes nós estamos questionando, sim. Porque nós queremos buscar primeiro as nossas coisas, depois as coisas de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Seus amigos, as pessoas da sua época, devem ter achado uma grande piada o que Noé estava fazendo, né? Os amigos pensavam, mas Noé, você acredita nisso? Noé, brincadeira, Noé. Você vai gastar todo esse tempo aí, né? Está gastando todo esse tempo, isso é piada. Ele passou vários anos, como eu disse, cerca de um ano e pouco, são estudos que eu não posso afirmar o tempo, porque a Bíblia não diz, construindo um barco enorme no quintal da sua casa, aonde não conhecia chuva, sobre um céu azul, limpinho, não tinha uma nuvem. Eu volto a ler o texto de Gênesis 6,19. E tudo que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, fará entrar na arca, para conservar vivos contigo, macho, fêmea serão. Então ele não questionou a Deus. Gente, depois de colocar ainda na arca, um animal de cada espécie, gente, se nós fôssemos avaliar isso hoje, nós estaríamos dentro daquela área lá de loucura mesmo, de piada. Vai salvar ainda vai colocar um monte de animal dentro de uma arca. Apesar que o Senhor deu as dimensões, tudo corretas, né? Gente, seria uma piada mesmo, né? É o que está acontecendo hoje. Nós temos uma arca aberta, que é o Senhor Jesus. E ele está dizendo, somente aqui haverá salvação. E muitas pessoas acham piada disso, que Deus não existe. Deus, que vai acabar o mundo? Até hoje não acabou, vai acabar quando? Então é essa, né? É essa a ideia que as pessoas têm. Esses são os questionamentos de crentes. Jesus vai voltar. Haverá o arrebatamento. Como será? Vai ser antes, depois? Não sei. A palavra de Deus, como eu disse, há várias teorias, né? Teólogos têm várias posições teológicas de escatologia, mas a única palavra aqui é fique preparado. Ponto. Não tem discussão. Não podemos discutir esse mérito. Fique preparado. Olha só que interessante que Spurgeon foi um grande pregador do século XIX. Ele usa uma frase assim muito legal. Ele diz assim: ninguém saiu fora desta, quer dizer, a arca. Ninguém foi arrastado para fora. Ninguém morreu lá dentro. Ninguém foi deixado a morrer lá dentro. Todos eles foram preservados lá dentro. A arca preservou todos eles. E assim Jesus preservará todos que estão dentro dela. Eles vão ser eternamente protegidos. Nenhum deles perecerá e ninguém arrancará nenhum deles de sua mão. Spurgeon, um grande pregador do passado, né, do século XIX.
19, 20. Então você vê que essa colocação de Spurgeon, né? Aqueles ficaram lá. E o tempo que eles ficaram, também os estudos, né, pelas contagens, dá 1 ano e lá vai fumaça dentro daquela arca. Até um pouquinho mais, 1 ano e... 1 ano e um pouco mais, né? 1 ano e poucos meses. Mais uma parada, né? Legal. Mas eu estou concluindo a nossa palavra aqui hoje, né? E eu quero trabalhar isso com vocês para a gente finalizar esse momento. Noé e a sua família foram salvos, porque eles estavam dentro da arca, em segurança, diante de um dilúvio que veio para destruir o mundo. Mateus 24, 37 diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A arca de Noé é o tipo, é o retrato da salvação que nós temos em Jesus. Hebreus 11, 7 diz: pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, temeu. Quer dizer, Noé, devidamente avisado, temeu para a salvação da sua filha. Então eu quero finalizar a nossa aula hoje dizendo assim para você: Noé ouviu atentamente o recado de Deus. Você está ouvindo atentamente o recado de Deus? Noé não duvidou, mas creu nas palavras do Senhor. Noé não questionou, mas obedeceu às ordens de Deus. 2 Pedro 2,5: não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Você está preparado? Deixe Jesus tomar conta da sua vida. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Você, irmão, seja um discípulo do Senhor, não frequentador apenas de uma igreja. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou estar orando, depois eu quero dar uns avisos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que nos traz alerta, Pai bondoso, para nós estarmos na tua presença, preparados para esse tão glorioso dia. Dê a tua bênção, Senhor Deus, para que a unção do teu Espírito possa trazer para nós importantes orientações para essa preparação. Abençoe os meus irmãos e irmãs, que tenham um abençoado domingo, um abençoado almoço, para a tua honra, para a tua glória. Nós oramos, ó Pai, e pedimos todas essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês, irmãos e irmãs. Teve 3 interrupções, né? Que pena. Mas quando interrompe, eu paro de falar para não dar delay na minha voz com a minha boca. Eu paro e a gente continua. Mas esteja preparado. Ou pela volta do Senhor Jesus, né? Ou se Ele chamar você hoje para a eternidade. Hoje nós estamos muito tristes, né? Porque faleceu uma prima, né? E Deus o levou. Então, Deus sabe todas as coisas. A nossa oração é que Deus continue abençoando toda a família, trazendo também a unção, né, do consolo que tanto eles precisam nesse momento, que nós precisamos. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você a fazer um desafio. Estarmos na igreja
às 18 horas. Vamos participar da ceia juntos? É claro que vai ser tudo bem dentro do protocolo, não vamos partir pão, nós não vamos entregar o pão na sua mão de forma alguma. Você vai receber o cálice, você vai pegar o cálice, tem o álcool lá, gel, para você passar nas mãos, vai ter o tapete, está bem separadinho. Então quero desafiar você a participar desse culto hoje. Celebração da ceia. Vai ser muito bom. Eu espero você lá, tá bom? Deus abençoe e que o Senhor continue agindo na sua vida. Você está preparado? Responda para o seu coração. Até. Tchau.